Bom, Bruna, meu muito obrigado, tá, por você ter aceitado esse convite e até falei no meu grupo do Telegram, Matheus, mas o que que tem a ver um pouco com o teu conteúdo? Falei, cara, não é só, aqui eu não vou compartilhar só coisas do meu conteúdo, mas da vida no geral. E eu tenho três filhos e eu nunca tive uma aula também sobre qual o impacto da introdução alimentar de uma criança, né? E eu acho que com certeza tem vários pais entrando, várias mães entrando aqui e esse tema vai ser poderosíssimo. Mas antes, quero dizer para vocês, gente, que eu conheci a Bruna através do Ítalo, que é o seu marido, não é isso? É, é isso. Cara, fantástico que eu tive o prazer, a honra de me hospedar no mesmo hotel que ele. E do nada eu vi ele com a camisa Subido, e eu falei, ah, tá indo pro Fire também. E aí a gente se conectou. E a importância dos eventos, né, Bruna? Das conexões. E de lá para cá a gente sempre. E através dele, ele é um cara muito comunicador. Através dele eu conheci mais uma porrada de pessoas boas lá no evento. E é isso. Bom, Bruna, Matheus, seja muito bem-vinda. Ah, antes de você começar, eu quero te agradecer pelo convite. Eu fico muito honrada de poder participar com você aqui da live, né? De você ser um cara que está levando conhecimento de vários experts para você estar dizimando conhecimento, né? Aqui numa rede social. E muitas pessoas de todas as áreas vão se beneficiar com esse tipo de iniciativa que você está tendo, né? Porque o seu público é um público heterogêneo. Você tem ali todas as pessoas que estão te acompanhando, né? E você fazendo esse trabalho que eu achei fantástico de conversar com o expert dentro do seu perfil, promover, engajar, você atinge muitas pessoas. Então, imagina quão poderoso é a mensagem que cada um desse expert tem para levar para essas famílias, porque a gente não é uma pessoa que tem um único ponto a ser melhorado, né? Nós somos sistêmicos, então entendi. É em todo o conteúdo que você traz vai beneficiar a gente em alguma área da vida, né? Então eu tô muito feliz de poder participar com você desse projeto, de estar aqui com você nessa live hoje. Me sinto muito honrada de ter recebido o convite e quero te parabenizar por essa iniciativa de estar fazendo uma coisa tão heterogênea mesmo, sabe? Obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. De verdade. Bruna, conta um pouquinho da tua história para as pessoas algumas pessoas que estão vindo aqui do meu perfil, acho que do seu perfil já te conhecem bem, mas conta um pouquinho da tua história, como que começou, quantos anos você tem de formada na área e quando que caiu a ficha assim, cara, eu preciso focar em ensinar isso aqui para as mães. Diz pra gente um pouquinho. Tá, vou contar para vocês. Eu vou contar bem rápido a minha história inteira, porque tem a ver com o que eu estou fazendo hoje, tá? Então, assim, eu fui uma bebê prematura, eu fui uma bebê que nasceu de pais que eram adolescentes e de pais que não se prepararam para fazer a introdução, não se prepararam para a gestação. Eram pais Hum, adolescentes, a gravidez aconteceu de repente, nasci prematura, com 6 meses. Fiquei na incubadora um tempo, e isso tudo tem a ver com o que eu vou te falar mais pra frente, né? Então, fui uma criança que amamentei pouco no peito. Naquela época não tinha fórmulas, né? Então, acho que minha mãe acabou me dando leite de vaca mesmo. Enfim, depois eu fui uma criança com dificuldades em me alimentar, fui uma criança seletiva. E aí minha família acabou me dando, dá alguma coisa pra essa menina comer, porque pelo menos ela comeu, era assim, né? E depois eu me tornei uma criança obesa, e aí frequentei nutricionista infantil por muitos anos para aprender a comer salada, aprender. E como paciente infantil, criança, era chato ir no nutricionista porque eu ia parar de ter que comer o macarrão que eu comia, o chocolate, o McDonald's que eu adorava, né? as Então guloseimas boas. eu ia passar por um período de restrição. Mas enfim, aí fui aprendendo. Então, desde sempre eu estou envolvida com a área de nutrição, né?
E aí escolhi o curso de nutrição para fazer, comecei a trabalhar com nutrição. Quando eu me formei, eu trabalhei muito com emagrecimento, me especializei em nutrição esportiva, funcional, então trabalhava muito com a pessoa que queria estética, esporte, performance, trabalhei muitos anos assim. E aí vieram os meus filhos, né? Então eu tenho 2 filhos hoje, eu tenho o Rafa de 4 anos e a Lavrinha de 2 anos e 7 meses, e os Ah, meninos nasceram. E aí, quando os meninos nasceram, veio toda a história. Eu me preparei, eu queria muito engravidar, mas eu também não sabia que tinha que se preparar para poder engravidar. Né? Para mim, sim. comer saudável, eu já estava preparada para engravidar, depois eu posso falar um pouco mais disso, mas existe hoje uma preocupação que são os 1.100 dias da criança. A gente já começa a se preparar, os pais, 100 dias antes de tentar começar a engravidar. Né? Então, o que a gente fala do período de pré-concepção. E, enfim, engravidei, tive os Pré-concepção. meninos e comecei pré-concepção. Ah, E aí tive os meninos, o show, pode. Rafa, e aí veio a introdução alimentar do Rafa, né? E aí eu falei, gente, eu vou fazer a melhor introdução alimentar. E comecei a estudar sobre como que eu ia ensinar o Rafa a comer comida saudável e gostar desse tipo de comida. E preferir esse tipo de comida. Enfim, aí eu comecei a estudar, vi todos os métodos que tinha, o método BLW, o método da papinha, qual eram as vantagens de um, qual eram as vantagens de outro. E aí comecei a comprar mais sobre o assunto, comecei a frequentar congressos sobre nutrição materna infantil. E aí logo engravidei da Laurinha. Então fiz a introdução alimentar do Rafa com muitos acertos, alguns erros. Comecei, por eu ter iniciado essa maternidade, eu comecei a chamar a atenção das pessoas que estavam ao meu redor. Então, as minhas pacientes que tinham filho, as minhas pacientes que antes vinham para emagrecer e que engravidaram, que agora estavam com neném, começaram a trazer os nenéns para eu fazer a introdução alimentar. E aí eu fazia a introdução alimentar com aquilo que eu tinha aplicado no Rafa. E aí, e com os estudos todos, não é só um laboratório, né? Eu estava estudando sobre aquilo e comecei a aplicar com esses bebês que estavam vindo para mim para eu fazer a introdução alimentar. E aí eu mergulhei nos estudos, comecei uma pós em nutrição materna infantil, comecei a frequentar os congressos que falavam nesse assunto, desenvolvi um programa de introdução alimentar online, e aí hoje tem mais de 600 alunas só com o método online, fora os atendimentos presenciais. Então, Caramba, essa bagagem mais de toda, 600. é, Só no online. mais de 600 alunas só no online, fora o presencial. Né? Que aí o presencial acaba que eu consigo atingir menos pessoas, porque é um tempo limitado, é um espaço físico, mas é um tempo maior também com aquela pessoa só, né? Sim. Enfim, mas já tem muito, tem 8 anos que eu tô formada, então tem tempo que o Rafa tem 4 anos, então vamos pensar aí que tem de 4 anos para cá que eu tô envolvida com a nutrição materno-infantil aplicada mesmo na prática clínica, né? Então, Entendi. essa é a minha 8 anos de história. formação. Aí, quando veio a Laurinha, eu Ah, amadureci mais ainda o meu método, porque eu peguei as coisas que eu achava muito interessante do método BLW, peguei as coisas que eu achava interessante do método da papinha. Tem 8 anos de formada e 4 anos que eu estou na área de atendimento com os bebês e com os meus filhos, né? Porque foi a partir do nascimento deles que eu me interessei por esse campo. E fui comer. Eu acho que a nutrição materna me escolheu, entendeu? Porque as pessoas desde foram quando pedindo nasceu, para mim, então, né? Bruna, olha, o Rafa come tão bem, a Laurinha come tão bem, como é que é isso? As pessoas do meu ciclo começaram a me recomendar, a me mandar pacientes, e eu fui mergulhando naquilo. Foi me chamando e eu fui estudando mais aquilo e cheguei num ponto que eu desenvolvi um método Baby Nutri, que tem vários pilares, vários princípios para poder ensinar o bebê a comer, a gostar de comer. Não é simplesmente só amassar o legume e oferecer para a criança. Existe um impacto muito sério e a partir da introdução alimentar que pode incentivar que o seu filho seja uma criança saudável e tenha preferências saudáveis. Ao contrário de que se a gente não faz o correto nesse momento, que a gente não tem outra chance, a gente só tem uma chance de fazer a introdução alimentar, não dá para voltar,
Não tem né? como. Se a gente não fizer a parte toda correta, a gente aumenta muito as chances, as possibilidades da criança se tornar uma criança seletiva, uma criança que não come. Se a gente não entende o comportamento do cuidador, se a gente não entende como proceder quando o bebê fechar a boca e não quiser comer, porque ele vai ter um momento que ele vai fechar a boca e não vai querer comer, Não vai porque o querer. Rafa teve, a Laura teve, esses 600 alunos. Sempre tem algum momento dessa fase da introdução alimentar que eu recebo uma mensagem: Nutri, me ajuda, meu bebê não quer comer. E existe. Então, todos os bebês, todos não, mas assim, a maioria dos bebês vai passar por um momento que não vai comer. Tem a inapetência funcional, a disfuncional, a inapetência orgânica. E a mãe ou o cuidador precisa se preparar para esse processo, precisa saber como agir. Então, é um processo, né? Porque o bebê nasce sabendo mamar. Ele nasce com reflexo de sucção. Então, nasceu, se bota o bebê no peito, ele sabe mamar, mas ele não sabe mastigar. É instintivo, mas mastigar não é. Não é. Mastigar requer 22 músculos da face e da boca. Então, o bebê vai precisar colocar a comida na boca, ele vai precisar envolver a comida com a língua de um lado, do outro, ele vai precisar usar a gengiva para amassar o alimento e depois ele vai precisar engolir. É muito difícil isso. Para nós, adultos, é muito fácil, porque a gente faz o tempo inteiro, né? A gente faz. Quantas vezes a gente come? A gente acha gostoso e come o tempo inteiro e come até mais do que a gente deveria. Mas para o bebê, não. Então, isso é difícil para a mãe entender. Então, a mãe, às vezes, começa, pega ali a massa, a papinha, dá, e o bebê não come. Aí ela fala: Meu Deus, não comeu, não gostou da comida, a comida tá ruim. Aí começa a vir um monte de conselhos, né? Porque todo mundo tem um conselho para dar sobre a maternidade. E Bruna, aí, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta que eu acho interessante. Por que que toda criança, quando chega dos 3 aos 4 anos, começa a ter nojinho da comida? Eu acho que você vai poder me ajudar com certeza disso. Mas antes, deixa eu vou. falar para o pessoal que está assistindo a gente que eu tenho um bônus para dar para eles. Quem ficar com a gente aqui até o final e pegar esse aviãozinho e mandar para mais pessoas, para as pessoas vir, eu tenho um bônus para te entregar na sexta-feira, porque meu editor está concluindo a edição de todas as lives que eu já fiz, tá? Todas as lives. E essa daqui também vai entrar no pacote. Por exemplo, você que está assistindo essa live agora e está preocupado dela sair do ar, ela vai sair do ar em 24 horas, isso é claro. Mas para você que ficar aqui com a gente, compartilhar para os seus amigos e bater um print no final da live, marcando a gente, marcando a Bruna e a mim, você vai ganhar por 7 dias o acesso a todas essas lives. No total serão 9. Então eu vou te dar Que elas todas na fera! sexta-feira. Entendeu? Então é um bônus para quem ficar aqui com a gente, tá? Então compartilha para os seus amigos e manda para as mães, para os pais, para as babás, para a dona de creche que cuida de criança, porque esse tema aqui é importantíssimo. Ó, eu tenho filho há quase 15 anos e eu nunca tive uma aula disso aqui. E eu tenho papel e caneta para anotar. Então, se você tem papel e caneta, anota tudo, porque realmente a Bruna manja do que ela fala. Não é à toa aqui. São 8 anos de formação, 600 alunos no online, mais uma porrada de pessoas no presencial. Então, a pessoa tem poder e autoridade no que ela está falando. E a primeira pergunta, que eu tenho algumas perguntas para te fazer, para embalar Certo? aqui. Qual o impacto da introdução alimentar na saúde das crianças? Explica Certo. para a Então, gente um vamos pouco. lá. Vou explicar para vocês. É o seguinte, quando o bebê é concebido, a gente tem genes que vêm do pai e genes que vêm da mãe e é feito um embrião, né? É formado um bebê, é formado um DNA. Então, esse DNA, ele vem com carga genética. Ele vem com carga genética do pai e vem com carga genética da mãe. Então, você que fez, Matheus, alguma consulta na sua vida, você deve ter ido a um médico e o médico perguntou para você: Matheus, você tem histórico na família de câncer, de obesidade, de diabetes? Porque todos os profissionais da área de saúde te perguntam qual é o seu histórico, se você tem na Sim. família alguma doença crônica, né? Alguém que tenha desenvolvido algum tipo de doença desse tipo. Então, quando a gente faz o bebê já recebe uma carga genética. Por exemplo, se você tem na família câncer, diabetes, obesidade, esses genes da doença já estão presentes ali no DNA.
certo? Então, o bebê que vai nascer, ele tem aquela carga genética. Tá, Bruna, e aí, o que que eu faço? Como é que eu posso mudar isso? Gente, isso você não muda, certo? Mas, se você fizer uma pré-concepção, o que é uma pré-concepção? A gente precisa em torno de 90 dias para a gente poder, nutricionalmente, com alimentos e suplementos, fazer um novo óvulo e um novo esperma mais saudável. Ou seja, com um nutriente suficiente para que ele venha potencializado. É como se você tivesse a chance de fazer um esperma Ferrari, um óvulo Ferrari, em vez de fazer um óvulo Fusca, em vez de fazer um esperma Fusca. Entendi. Certo? Então, se você se prepara na pré-concepção, você tem maiores chances do seu bebê vir com uma carga genética de doença menor. Ok, Nutra, eu não fiz essa pré-concepção, e agora? O que que eu faço? Eu já tô grávida, e aí? Gente, ok, não tem problema. Os primeiros, tem um artigo da Natural que ele fala assim, as primeiras 38 semanas da gestação são muito mais arriscadas do que os primeiros 38 anos de vida do ser humano. Então, é muito sério o período Repete as 38 semanas, de por favor. gestação. As 38 semanas de gestação são muito mais arriscadas do que os primeiros 38 anos de vida do ser humano. Então, no Nossa. período intrauterino é onde você vai formar o bebê. Então, você vai formar o coração, o intestino, o cérebro, você vai formar o bebê. Então, se você tem uma alimentação correta, se você não tem, você diminui contato com poluição, com disruptores endócrinos, você tem chances de que aquele bebê curse com mais saúde. A ciência hoje fala muito, Matheus, no período de 1000 dias de ouro, que hoje a gente já está estendendo para 1100 dias, né? Esses 100 dias seria os 100 dias da pré-concepção. E aí, quando a gente fala nos 1000 dias de ouro, a gente entende o período. Vou falar em 1100 dias de ouro, a gente entende o período de pré-concepção até o bebê completar 2 anos de idade. Então, é um período que o bebê ele está mais suscetível a qualquer estímulo que você ofereça para ele. Quando eu falo estímulo do ambiente e falo estímulo nutricional e qualquer estímulo sonoro, poluição, qualquer tipo de estímulo, tá? E aí, quando eu falo que ele está mais suscetível, eu quero dizer que suscetível ao estímulo positivo ou negativo. Por exemplo, se nesses primeiros 1000 dias de vida você oferece para o bebê açúcar, né? Que não tem problema dele tomar um açuquinho, não tem problema de tomar um suco com açúcar, não tem problema dele comer um bolinho no mês-versário dele. Se você oferece açúcar, o que que você vai fazer? Você vai ativar, o DNA não muda, tá? Ele é um só. Mas você vai ativar aqueles genes obesogênicos que vieram lá do pai e da mãe na fecundação. Você pode ativar genes obesogênicos, diabetogênicos, carcinogênicos. E esse é o impacto na fase da criança e na adolescência. Então, você aumenta as chances da criança ser obesa. O que aconteceu comigo? Eu não fui amamentada na mãe, tomei mais leite de vaca, que tem uma proteína muito maior, que o leite de vaca foi feito para bezerro e não para criança, né? Mas são os únicos que tomam leite da vaca, né? Como é que fala? Tem um ditado aí. Exatamente. Então, é uma proteína muito maior. O excesso de proteína nessa fase de primeiros 1000 dias pode aumentar as chances de obesidade e diabetes na criança, né? Aí depois fui uma criança que não comia, então comia, vamos dar para ela pelo menos o leite com Nescau que ela toma, pelo menos o macarrão que ela come, mais carboidrato, mais açúcar. Então, claro que pode ter tido outros fatores, esses não são os fatores exclusivos de uma obesidade, de uma diabetes, mas estou contando da minha história só para ilustrar, né? Para ficar mais visível, para você entender o que eu estou dizendo. Então, esses fatores fazem com que aumentem as chances da criança ser uma criança com mais doenças e um adulto doente. Então, a fazer uma introdução alimentar, o que é uma introdução alimentar? O período de introdução alimentar, ele acontece do 6º mês a 1 ano de idade. E ele é um período que existe um processo
não é simplesmente amassar a comida e oferecer para o bebê. Ah, então, essa aí era a segunda pergunta que eu tinha que fazer para você, né? Quando começar a introdução alimentar e como saber se meu bebê está pronto, é isso? Vou entrar nela daqui a pouquinho. Deixa eu Ah, só beleza, concluir beleza. esse aqui, tá? Show. Então, quando você come de 6 meses a 1 ano, é o período que compreende a introdução alimentar. E aí, se nesse período da introdução alimentar você consegue oferecer uma maior diversidade de alimentos para o bebê, consegue oferecer alimentos in natura, não oferece açúcar, não oferece alimentos industrializados e você estabelece uma rotina para você oferecer frutas, legumes, vegetais, hortaliças, proteínas, cereais e leguminosas com maior diversidade, né? Pegando uma lista de cada um desses grupos e fazendo um cardápio diversificado, o que você ensina para o seu bebê? O bebê é uma folha em branco, ele não sabe nada. Ele vai entender o que é alimento a partir do que você oferece para ele. Então, quanto mais você consegue oferecer alimentos diferentes, diversificados nesse período, memória gustativa você cria nele. Então, essa é a importância. Ele vai entender o que é. Ah, entendi que uma batata cozida é uma batata, é de comer. Então, quando ele tiver maiorzinho, 2, 3 anos, ele sabe que é batata. Mas se ele nunca tiver comido, por exemplo, uma berinjela, se ele nunca tiver comido um maxixe, um jiló, como que ele vai gostar de jiló quando ele for uma criança de 7 anos, ou de 3, Porque de às vezes, 4? desculpa te interrompendo, às vezes a gente acha que, eu não gosto, a criança também não vai gostar, né? Por exemplo, eu não gosto de Exatamente. filó. E aí, às vezes, a gente não quer dar pro filho porque achando que ele também não vai gostar. Olha que loucura, né? E outra Mas questão, muitas mães e pais têm esse comportamento, e esse comportamento é comum, né? Porque eu atendi um paciente terça-feira aqui, que a mãe, ela veio porque o filho não come 3 anos, o neném. O filho não come verde, não come, é extremamente seletivo. E eu perguntei para ela, você come verde? De jeito nenhum. Eu falei, e ela mora sozinha com o bebê, são só os dois. Então, se ela não come verde, ele não tem a experiência, ele não vê o verde, nunca vê o verde na frente dele. E ela não comeu na pré-concepção, não comeu na gestação, não comeu na amamentação e não ofereceu para ele na introdução alimentar. Então, ele não conhece o gosto. Então, é muito difícil que ele veja o verde e fale, que delícia. Ele não sabe, ele nunca viu. não, Né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência para poder também ensinar os pais a comerem, né? Porque os pais precisam comprar a briga da alimentação saudável. a minha esposa ela é muito rigorosa em referente à alimentação dos meus meninos aqui, sabe? Ela é muito rigorosa. Tanto é com os meus dois menores, o mais velho não, porque o mais velho ficou solto, aí toma refrigerante, um monte de porcaria. Mas os dois mais novos, que eu tenho com a minha esposa, eles não tomam refrigerante. Tipo assim, se você oferecer refrigerante para ele, eles já sabem que aquilo ali não faz bem para ele. Ele não quer. Não, não, obrigado. Eu só tomo o suco, água e Danone. Pá, aí só. O refrigerante, na cabeça dele, ele entende que não é bom. E quando ele foi experimentar, como na cabeça dele já estava dizendo que aquilo ali não era bom, ele não conseguiu beber. Ele botou e Bebê. jogou fora. Não conseguiu. Bom, Isso é um ponto super positivo. Mas é, voltando aqui na pergunta de sim. como começar, né? Quando que o bebê está Uhum. pronto para poder começar? Então, essa é uma dúvida assim, unânime. Toda mãe pergunta para mim, Bruna, quando que eu vou começar? Quando que é a hora certa? Bom, primeiro vou dizer, bebês que mamam no peito ou bebês que mamam fórmula têm o mesmo tempo de prontidão, né? Não é porque o bebê mama fórmula que ele precisa começar a introdução alimentar antes. Não é porque o bebê mama peito que também tem que começar a introdução alimentar antes. O processo de introdução alimentar, Matheus, ele acontece ali por volta do 6º mês de vida. Né? Por que eu falo que é por volta do 6º mês de vida? Porque a gente precisa analisar fatores neurológicos e fisiológicos. Então, quando a gente pensa em maturidade fisiológica, o que a gente avalia? A gente avalia se o bebê ele senta com o mínimo de apoio. Então, é um bebê que você vai botar ele sentadinho, ele começa a cair assim, ó. Ok, tá tudo certo. Mas se é um bebê que você bota ele sentadinho e ele cai assim, pra Hum. frente, ele ainda não consegue sustentar a coluna. Então é melhor esperar um pouquinho e trabalhar a psicomotricidade para ele se desenvolver, porque se você botar ele e ele cair assim, não vai dar conta de comer.
né? Sim. Então, esse é um primeiro sinal. Ele senta com o mínimo de apoio. O segundo, ele sustenta a cervical. Então, é um bebê que consegue segurar a cabecinha firme, né? Porque se é um bebê prematuro, a gente precisa fazer idade corrigida. Então, não é um bebê que vai comer com 6 meses. Dependendo do tempo que ele nasceu, do tempo de prematuridade, é um bebê que vai comer com 7, 8 ou 9 meses. Se é um bebê que tem alguma dificuldade motora, se é um bebê que tem alguma síndrome, esses bebês precisam ser avaliados, porque eles têm tempos de prontidão diferentes. Mas se é um bebê a termo, é um bebê que a gente pode pensar nesses sinais. O outro ponto é o bebê leva objetos à boca. Aquele bebê que leva objetos à boca, ele começa a já fazer esse movimento aqui. Então, é um bebê que é outro sinal que a gente percebe de prontidão. O bebê que se interessa pelos alimentos. Então, é aquele que você está comendo e ele está ali, olhando, querendo, está quase enfiando a mão na sua comida, quase botando o bebê no seu suco. Enfim, ele tem interesse pelos alimentos. Então, esses são os sinais fisiológicos de prontidão. E os sinais esses são sinais neurológicos, perdão. E os sinais fisiológicos é a maturação do sistema digestivo para poder digerir o alimento e a maturação do sistema renal. Esse a gente não consegue avaliar, mas esse sinal ele acontece por volta do 6º mês de idade. Né? Então, por isso que eu falo que para iniciar o processo de introdução alimentar, a gente inicia ele por volta do 6º mês, porque é o tempo que o bebê está pronto para poder começar a introdução alimentar. Show de bola, show de bola. Bom, deixa eu te fazer outra pergunta. Por que que chega uma certa idade que a criança começa a ter nojinho do alimento? O que que é isso? Tá. É o seguinte, na introdução, no método Bem Nutri, que foi o método que eu desenvolvi, né, que eu contei para você aqui no início, Sim. eu te dou duas orientações iniciais. Eu falo para você que é interessante que você comece a introdução alimentar oferecendo o alimento de duas formas, com duas texturas. Você vai oferecer o alimento de forma amassadinha, que é na Sim, textura pastosa, né? Vamos entender a evolução da comida. O bebê estava com sim, uma dieta líquida, só leite. Agora ele vai evoluir a comida. Então ele vem com uma dieta pastosa, não é peneirada, não é liquidificada, é pastosa. Então você pega a comidinha, amassa bem, bota um pouco de água, de azeite e oferece. E além de isso você faz para você garantir nutriente, porque assim ele vai comer mais, e caloria. Então ele vai comer o nutriente e a caloria necessária naquele momento. sim. E você também vai oferecer os alimentos em pedaços. Então, os alimentos em pedaços, por exemplo, você vai oferecer um chuchu cortado em comprido, amassou o chuchu e também vai oferecer o chuchu para ele pegar. Esse alimento em pedaços que você vai oferecer para ele, ele vai conseguir comer de primeira? Possivelmente não. Não. Mas ele vai desenvolver aspecto sensorial e motor e tátil. Então ele vai. Quando a gente pega no alimento, a nossa mão manda uma mensagem para o cérebro dizendo para a boca qual a força que você precisa emitir para mastigar aquele alimento. Então você é um processo de aprendizado, né? Caramba. Então, a coordenação motora você está aprendendo ali também. Então, quando você vai pegando nos alimentos, você vai sentindo as texturas diferentes e a temperatura. Então, por exemplo, se você pega num chuchu, que é mais molinho, é diferente de você pegar numa beterraba. É diferente de você pegar num maxixe, é diferente de você pegar numa abóbora, né? Então, a textura dos alimentos muda de acordo com o que você pega. Diferente de você pegar no milho, diferente de você pegar numa carne, diferente de pegar o arroz com feijão em forma de um bolinho comprido. Então, quando você apresenta as texturas para o seu bebê, ele vai. Tem bebês que têm nojo. O meu Rafa, por exemplo, ele já tinha nojo desde a introdução alimentar. Ele não Nossa. pegava. Você oferece e o seu papel como cuidador é oferecer. O papel do bebê é pegar ou não. Se ele não quiser pegar, ele não precisa. Mas o seu papel é oferecer. Então você coloca lá e ele pega. E o meu Rafa não pegava, ele E fazia quando assim, ele ó. não quer? Explica pra gente. Aí quando ele não quer, você deixa. Não tem problema. Você explica para ele, filho, eu falava pro Rafa, filho, você pode pegar se você quiser. Mas se você não quiser tocar, tá tudo bem. A gente pode comer com o talher e também pode comer com a mão. A mamãe come assim. Aí mostrava para ele, eu comia com o talher e eu comia com a mão.
Pronto, eu respeito. Ele é mais sensível, ele não quer pegar. Então, os bebês desenvolvem isso desde a introdução alimentar, não é só com 3 anos. Então, quando ele chega ali com 3 anos, que ele tá com nojo, que ele não quer pegar em nada, o que que aconteceu? Ele possivelmente ele está inserido dentro de um meio, de uma sociedade, e ele está copiando um comportamento. Então, ele viu alguém dizendo que aquilo é nojento. Ai, que nojo! Uma geleca, uma areia, qualquer coisa, um alimento mais molhado. Ele escutou alguém e ele está repetindo. E aí ele fala, ai, que nojo. Então, se ele não é apresentado aquele estímulo diariamente, porque os bebês aprendem como? Por repetição. E a criança aprende como? Por repetição. Todo dia fazendo a mesma coisa, ela vai aprender. Se ele não tem a possibilidade, a oportunidade de tocar nos alimentos, ele vai ter nojo. Porque ele escutou alguém falando que tem nojo, aí ele assumiu que aquilo também ele tem nojo. Mas a gente pode mudar. Ele arquivou, né, para ele. Exatamente. Se você começar a fazer o estímulo contrário, pode ser que ele tente colocar a mão de novo. Show de Né? bola. E, Eu tenho mais uma evoluir. pergunta. Eu tenho mais uma pergunta para você, mas se você quiser continuar, fica à vontade. Então, pode perguntar. Quais alimentos podem ser oferecidos para um bebê? Quais? Certinho, assim, para a gente poder anotar e saber exatamente quais. Tá, então vamos lá. Quando a gente pensa em iniciar a introdução alimentar, a gente vai pensar em oferecer alimentos in natura ou minimamente processados. Então, quais são esses alimentos in natura e minimamente processados? É aquela velha frase, descasque mais e desembale menos. Então, toda vez que você puder comprar o alimento na feira, que ele é plantado, que ele não sofreu um processo de industrialização, ele é considerado alimento in natura, na maioria das vezes. Tá. E o alimento minimamente processado é aquele que sofreu um processamento mínimo para poder ser oferecido para você. Por exemplo, o arroz. O arroz, ele sofreu um processamento mínimo para ser oferecido para você. Então, quando você for comprar, você não vai conseguir ir lá na plantação e comprar ele. Você vai comprar ele no mercado, mas ele sofreu um processamento mínimo. Se você olhar nos ingredientes, só tem arroz ali, entendeu? Então, ele só foi moído, ele só foi descascado, de repente, só isso. O feijão é a mesma coisa. A carne é a mesma coisa. A carne sofreu um processo mínimo de processamento. O açougueiro cortou a carne do boi, pegou aquela carne, cortou, congelou e está vendendo para você. Então, sofreu um mínimo processo de industrialização, mas foi mínimo. Então, o que que a gente deve oferecer? Quais são os alimentos que fazem parte desse grupo? Então, a gente tem as hortaliças coloridas. No programa Bem Me Nutri, Matheus, eu separei em 6 grupos alimentares, que eu dividi assim para ser mais didático para as alunas entenderem, tá? Mas a classificação não necessariamente é feita dessa forma que eu estou te falando, né? Tem uma classificação mais geral, que eles colocam hortaliças, verduras e frutas. E aí eu separei em hortaliças coloridas, verdes, cereais, proteínas, leguminosas, só para a pessoa conseguir colocar todos os grupos alimentares dentro do pratinho do bebê numa mesma refeição. Então, quando eu penso em hortaliças coloridas, eu vou olhar para aquela hortaliça que tem cor. Então, pode ser a cenoura, pode ser a berinjela, pode ser a beterraba, pode ser... Vamos pensar aqui em outro exemplo, que é colorido. Pode ser o repolho roxo, por exemplo, que ele tem cor. Doce entra também não? A batata doce vai vir na parte dos tubérculos. Então, hortaliça colorida seriam mais ou menos esse. Tem uma lista enorme, é porque agora eu não estou lembrando de todos. Hortaliça verde, a gente pensa no que é verde. E toda essa explicaçãozinha você tem dentro do seu curso Bem Me Nutri? Tenho dentro do programa Bem Me Nutri, exatamente. E tem uma lista para a mãe conseguir montar o cardápio do bebê. Então, primeiro a pessoa monta o cardápio, depois ela faz as compras, depois ela separa dentro da geladeira e produz as papinhas. E pode congelar. Então, assim, aquilo que era um bicho de 7 cabeças, que às vezes a gente pensa, vou fazer a comida, abre a geladeira e agora não tem nada. Só tem batata e chuchu. Vou começar dando batata e chuchu. Não, tem uma preparação prévia, que não é complicada, mas é cheia de detalhes. É simples, mas é cheia de detalhes. É só você se preparar. Não precisa ser nutricionista, não é difícil de fazer isso.
desde que você se prepare para o processo. Então, tem as hortaliças verdes, que é mais ou menos o que é verde, né? Brócolis, o chuchu, a couve-manteiga. Nas hortaliças coloridas, ainda tem a couve-flor também, que entra ali nas hortaliças coloridas. Temos os tubérculos, que a gente tem batata doce, inhame, cará, batata doce, inhame, cará, batata. A gente tem o grupo das leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. A gente tem o grupo das proteínas, peixe, carne, frango, ovo, porco. A gente tem o grupo dos cereais, macarrão, milho, quinoa, amaranto. Então, a gente tem vários alimentos dentro desses grupos, que é o que a gente vai oferecer para o bebê. E tem as frutas. E tem o azeite, que é a gordura boa. Então, esses são os alimentos base que a gente vai iniciar a introdução alimentar. No programa Baby Nutri, Matheus, eu faço uma evolução da papinha. Eu te proponho uma evolução para a gente conseguir fazer um processo de introdução alimentar respeitoso e gradual. Então, na primeira semana, a gente começa com 3 grupos alimentares, na segunda, e uma refeição. Na segunda semana, a gente evolui para 4 grupos alimentares e acrescenta mais uma refeição. Então, o bebê já está com 2 refeições. Na terceira semana, a gente acrescenta mais uma refeição. Então, o bebê tem 3 refeições e tem 5 grupos alimentares. E na quarta semana, o bebê tem 4 refeições, Um passo a 6 passo. grupos alimentares e ele está comendo de tudo, né? Então, ele tem um pratinho extremamente qualitativo e diversificado, que é para quê? Para ele criar uma memória gustativa, para que ele aprenda a reconhecer esse sabor, para que ele não se torne uma criança seletiva, para que ele tenha menos chances de desenvolver sobrepeso, obesidade, diabetes e chegue lá na adolescência, que é outra etapa e única, que ele vai ter uma segunda vez, uma janela de oportunidade, que a gente tem essa janela nos 1000 dias e na adolescência. Então, quando a gente consegue fazer isso na introdução alimentar, o adolescente tem melhores escolhas, menos chances de depressão, menos chances de ansiedade, é uma criança mais feliz, é uma adolescente mais feliz, né? E assim ele consegue escolher melhor a profissão, assim ele consegue escolher o melhor curso que ele quer fazer, tem maior socialização, sofre menos bullying porque está no peso ideal, né? Consegue ter melhor comunicação. Então, tudo isso, a introdução alimentar tem um impacto na vida da criança, do adolescente e do adulto. Então, começar certo faz a diferença. Totalmente, totalmente. E no Bem Me Nutri você tem todo um passo a passo, que até eu no final eu quero te perguntar. Mas o que não pode dar para a criança? O que não pode de maneira alguma? Quais são os alimentos que não pode dar para a criança? Ótima pergunta. Olha só, a gente não pode de jeito nenhum oferecer para as crianças nos primeiros 1000 dias de vida, que é o período desde a fase da barriga, né? Desde a concepção até o bebê completar 2 anos de idade, a gente não deve oferecer açúcar para o bebê. Então, assim, a gente não deve adicionar açúcar em nenhuma preparação. Exemplo, tô fazendo o mêsversário do meu bebê. Eu posso só passar a mão no bolo, assim, botar na boquinha dele para ele sentir o gosto do brigadeiro? Não faça isso. Né? Não pode, porque assim, ó, se você oferecer, mesmo que o pai gosta de fazer isso normalmente, né? Normalmente, os pais querem ser os legais, a mãe tá ali tentando fazer o negócio certo e o pai, vou passar aqui, não vai dar nada. Se você faz isso, começa a oferecer açúcar pro seu bebê, o que é mais gostoso? Um açúcar na sua boca, um brigadeiro na sua boca ou uma maçã? Não tem como comparar. Nessa onda de ser legal, você tá matando o filho, né, cara? Você tá prejudicando muito o filho. Em vez de você agregar, você está começando a ativar os genes de doença ali sem você saber. Né? Então, assim, não pode oferecer de jeito nenhum açúcar para o bebê até os primeiros 2 anos de idade. E depois de 2 anos também não é para liberar. Agora fez 2 anos, está liberto, pode comer o açúcar. Não. Ele vai comer o açúcar, gente. Ele vai comer, ele vai na festa, ele vai comer. Ele vai em qualquer lugar, ele vai comer. Então, não precisa você oferecer. Bruna, deixa eu perguntar pro pessoal aqui que está com a gente. Porque às vezes a gente tem aqueles irmãos, cunhados, tios, que acabam querendo ser bonzinho para os filhos da gente e acaba dando doces, refrigerantes. E ainda falam assim, deixa de ser besta. Só um copinho de refrigerante faz mal para ninguém, não. Pessoal, se você já passou por isso,
Diz aqui pra gente. Digita aqui, ou manda um legalzinho, ou coloca eu já passei por isso aí, porque a parte mais difícil que eu vejo é quando você vai para uma festa de aniversário, quando você vai para casa de um irmão, de um cunhado, e aí as pessoas começam a querer influenciar de qualquer jeito e enfiar na criança da gente a alimentação que a gente não quer Que que aconteça, a né? pessoa. Então diz aqui pra gente, pessoal, tá bom? E ó, lembrando para quem tá aqui agora, às vezes tem gente nova, quem compartilhar, bater um print no final e marcar eu e a Bruna, vai ganhar um bônus. Na sexta-feira eu vou enviar no direct de cada pessoa que nos marcou, com todas as lives, inclusive essa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Matheus, então olha só, eu falei aqui que o pai é quem gosta de dar o doce, mas assim, tem pais que são super cuidadosos também, tá? Não tô generalizando, não. Eu só falei porque eu acabo recebendo a queixa de algumas mães Não, pedindo na para hora que mim você falou, eu ajuda de lembrei como dos fazer. tios. Eu lembrei dos É, tios. Cara, o difícil. como que a gente faz com a família, com os amigos? Qual que é o meu posicionamento? O que eu acho é o seguinte: até o bebê completar 1.000 dias de vida, você vai ser chata, você vai ser insuportável e tá tudo bem. Assume essa carapuça e é isso mesmo. Ah, não vai dar, não vai, não pode? Não, não pode. Você é chata, sou. Não é pra dar e ponto final e acabou. Se der, a gente vai arrumar uma briga séria. E fala sério, não é pra dar e ponto, acabou. Uma Agora, vez depois que a criança fizer 2 anos de idade, se é uma criança que não tem doença, se é uma criança que não tem alergia, se é uma criança que é saudável, que não tem nenhuma condição específica, né? Eu não proíbo mais. É assim que eu faço com os meus filhos. Então, assim, se eles vão numa festinha, mamãe, posso comer brigadeiro? Filho, você quer? Quero. Então, come. Mamãe, eu quero. O Rafa nunca perguntou pra mim se ele queria refrigerante, porque ele nunca viu, acho que alguém tomando refrigerante, assim, né? A gente não tem hábito em casa. Mas, mamãe, eu quero bolo. Ai, filho, então come. Então, é como se a gente tratasse tudo com muita naturalidade. Sabe por quê? A gente não pode demonizar o alimento. Porque tem gente que só tem aquilo para comer e tá tudo bem. a Então, Ellen. eu falo que as pessoas precisam. As nossas crianças, elas vão ser inseridas na sociedade. E a gente não precisa excluir, porque vai comer doce no aniversário, desde que ele esteja acima de 2 anos, né? Antes de 2 anos, você precisa assumir a carapuça de que ele não vai comer e você vai ser chata mesmo, os pais. E aí você já diz logo para a família inteira que é assim, ponto final e acabou. E depois de Ou 2 anos, seja, hashtag sou chato e pronto. e pronto. É, tipo isso, é isso A aí. Ellen está perguntando a partir de quanto tempo, deixa eu voltar aqui, a partir de quando posso introduzir o mel? A Ellen é a dona de uma escola, da creche que cuida do meu mais novo. Tá, E ela também tem um nenenzinho novo. A tá, partir de quando perfeito. posso introduzir o mel? Tá, que eu falei só do açúcar, que é o alimento proibido, mas tem mais. O mel é outro alimento extremamente proibido até 1 ano de idade. Por que ele é proibido até 1 ano de idade? Porque ele aumenta as chances de botulismo. Então, mel, o bebê não tem capacidade imunológica para combater o botulismo se ele for contaminado. Então, até 1 ano de idade, não podemos oferecer de jeito nenhum o mel. O mel, ele é um alimento doce, açucarado, não é? Então, por ele ser doce e açucarado, ele entra no açúcar, que eu falei. Então, até 2 anos de idade, a gente não vai oferecer o mel para criança. A gente vai deixar para oferecer o mel a partir do 2º ano de vida. Tem mais um alimento aqui, Matheus, que é campeão, ó. No 1º ano de vida, a gente não deve oferecer leite e derivados, tá? Isso é uma recomendação. Antes era uma recomendação geral, mas agora é uma recomendação prioritariamente minha, que eu acredito que o leite é um alimento pró-inflamatório e a nutrição funcional tem isso muito claro. Então, a gente precisa primeiro amadurecer o sistema intestinal do bebê, aumentar a imunidade, para depois a gente vir oferecer uma proteína maior que é um opioide, que vai ter uma dificuldade maior para entrar dentro do intestino. Na verdade, quando o bebê nasce, o intestino é extremamente permeável. Então, é como se ele fosse assim, as vilosidades, e entrasse moléculas muito grandes. À medida que o tempo vai passando, ele vai começando a fechar essas vilosidades e desenvolver as tight junctions, que são junções entre essas vilosidades que ajudam a fazer a barreira intestinal.
contra um antígeno, né? Então, quando você apresenta a molécula proteica do leite de vaca mesmo, que é maior, é melhor que seja a partir de 1 ano de idade. Então, aí é interessante que você ofereça, você pode vir com os derivados do leite também, um pãozinho de queijo, porque tem queijo e tem queijo dentro do pão de queijo. Você pode oferecer qualquer preparação que tenha leite e derivados a partir de 1 ano de idade. Né? O suco também, Matheus, é um alimento que a gente não deve oferecer antes de 1 ano de idade. Então, comecei a introdução alimentar. Suco não, então. Suco de fruta, não. De 6 meses a 1 ano, a gente não deve oferecer o suco de fruta. A gente deve oferecer a partir de 1 ano. Aí todo mundo vai levar um choque agora e falar, meu Deus, mas por que antes o suco era muito bem aceito? E por que o suco agora não é? Então, deixa eu contar por quê. Olha só, Matheus, o suco de fruta, para você fazer um suco, você vai desprezar a fibra. Então, se você vai oferecer o suco para o bebê na mamadeira ou no copinho, você vai precisar coar. Vamos pensar um suco de laranja? Você espremeu a laranja, a fibra que tem na laranja está no bagaço. Você vai jogar esse bagaço fora, vai coar e vai oferecer o suco para o bebê. Então, quando o bebê come a fruta mesmo, ele come a fibra, ele come aqueles gominhos. Se você der uma laranja para ele, vai comer os gominhos. E essa fibra vai ter função de diminuir o índice glicêmico desse alimento que ele vai comer e vai ter uma função no trato intestinal. Então, ele vai melhorar o funcionamento do intestino. Então, se você oferece o suco, você vai dar alto índice glicêmico para a criança. Então, o pâncreas vai ter que começar a trabalhar mais para produzir insulina, para botar esse açúcar dentro da corrente, botar esse açúcar da corrente sanguínea dentro da célula e não vai ter fibra, né? Então, esse é um ponto. Então, a gente prefere que o bebê aprenda a comer a fruta com a fibra, porque ele vai mastigar e essa fibra vai ter uma função intestinal. E isso é um ponto muito importante, porque os bebês que iniciam a introdução alimentar, eles vão precisar ter uma motilidade diferente, porque antes o intestino só absorvia leite, era muito fácil, o bebê fazia cocô toda hora. Agora, quando vem a comida, pode ser que ele fique um pouco constipado. Então, ele precisa de comer essa fruta com fibra para melhorar o funcionamento do intestino. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que a gente não oferece suco de 6 meses a 1 ano é para o bebê aprender a matar a sede com água. Se a gente oferece o suco é muito mais convidativo do que um copo de água, certo? A bebida é docinha, mesmo sem adição de açúcar. Um suco de uma laranja que é docinho, um suco de mamão, qualquer suco que você ofereça é doce. E aí o bebê vai ter maior facilidade de ter preferência por matar a sede com bebidas adocicadas, e isso é um problema no futuro. E ele também ele não vai aprender a beber água na quantidade suficiente. Então, é um processo de aprendizado. Então, por isso que a gente vai começar a oferecer o suco para o bebê a partir de 1 ano de idade. Show. Então, isso é interessante. Outra pergunta que a Ivanilda Medeiros está perguntando: eu posso oferecer fórmula e o leite materno juntos? Pode oferecer fórmula e leite materno juntos, não tem problema. Tem mães que fazem amamentação mista, que é isso, oferecer fórmula e leite materno. Então, o bebê mama no peito, mas às vezes não é suficiente, e aí complementa com a fórmula. Então, essa pergunta pode ter 2 respostas. O bebê pode mamar o peito e depois tomar a fórmula, e ela também pode preparar na mamadeira o leite materno e adicionar a fórmula. Pode ser assim também. Tá? Show de bola. E outra pergunta, Bruna: quando o bebê não quer comer, o que eu faço? O que a mãe faz? Ótima, essa é campeã. Né? Porque todo mundo pergunta para mim, o que eu faço quando o meu bebê não quer comer? Isso vai acontecer para todo mundo. Tá? Por que acontece, né? Matheus, tem vários tipos de inapetência, tá? Tem ela classificada em vários tipos. Tem inapetência funcional, disfuncional, orgânica, tem inapetência comportamental. Então, primeiro a gente precisa avaliar qual o motivo que o bebê não quis comer. Normalmente, na maioria dos casos, é uma inapetência funcional. O que é uma inapetência funcional? É aquela que é natural. Por exemplo, o bebê está com um dentinho nascendo. Os dentinhos do bebê nascem nessa época e nascem até 3 anos de idade. Vai nascendo, né? Tem bebês que demoram um pouco mais para nascer, outros nascem antes de 6 meses. Mas o fato o bebê vai nascer o dentinho. Nessa nascida do dente, o bebê sente dor. E quem é que consegue comer com dor? Me conta.
Eu não Não dá. consigo, você não consegue e o bebê também não. Então, se a gengiva do bebê tá inchada, tá mais vermelha, ele tá babando mais, ele tá enfiando tudo na boca porque tá coçando, pode olhar com calma e não se desespere. Ele vai comer menos ou ele não vai querer comer. Vai querer mamar mais e não vai querer comer porque ele tá sentindo dor. E tá tudo bem, isso vai passar. Então é importante que você mantenha os intervalos entre as refeições. Mesmo que ele não coma, você vai continuar oferecendo, você vai continuar fazendo a papinha, você vai no mesmo horário, do mesmo jeito, porque ele aprende como? Por repetição. Se você deixar de oferecer, ele vai deixar de comer e ele não vai entender. Ah, uma hora é leite, uma hora é comida, o que é isso? Não sei. Então você tem que continuar oferecendo, apesar dele comer ou não. O papel do cuidador é oferecer o alimento certo na hora certa. E o papel do bebê, Matheus, a gente tem que entender qual é o papel. É comer a quantidade que ele quiser. E comer a quantidade que ele quiser pode ser não comer, se ele não quiser naquele momento. É mesmo. Então, se tiver dentinho nascendo, a inapetência funcional e orgânica, ele não vai querer comer. Se ele tiver tomado vacina, a vacina pode dar reação no bebê, né? Alguns bebês têm mais reação, outros têm menos. Então, aquele bebê que tem reação à vacina, ele está sentindo dor. Imagina você, quando você tá com mal-estar, tá com dor, tá assim, meio, vou ficar gripado, não vou, o que é que tá acontecendo? Você tem fome? Sua fome diminui muito. Você pensa, eu não quero comer isso, não quero comer, o que eu vou comer? Você fica, a gente, adulto, fica assim. E o bebê também. Então, se tem vacina no meio, natural que ele vai comer menos. Então, assim, se acalme, mãe, fique tranquila, mas continue fazendo o seu papel na hora certa, no momento certo, que ele vai comer. Nutri, mas e se ele perder peso nesse processo? Gente, ele recupera depois. Ele pode perder um pouquinho, tá? Quando tá doente, quando não come. Se não comer, vai perder, não tem jeito. Mas a gente não perde peso quando tá doente? Ah, eu fiquei doente, não comi. Perde um pouco de peso. Mas depois você não recupera, porque você come depois. Então o bebê também. Então não tenha medo. E é outro tipo, é quando o bebê tá doente, pegou uma virose. Nossa, tem mãe desesperada aqui no consultório. Meu Deus, Nutri, não tá comendo nada, não sei o quê, tá gripado, todo entupido, tá com febre, tá desesperado, porque ele não tá comendo. Gente, se acalme. Vai passar, não é, você vai continuar oferecendo, ele vai comer a quantidade que ele achar suficiente. Você faz os mesmos estímulos, como se você fosse um robô, você faz cara de paisagem, achando, tá, é assim mesmo. Vamos lá, tem aqui a comidinha, faz uma comidinha com amor, tenha mais paciência, ele tá dengando, você denga ele, abraça, beija, ele come o tanto que ele quiser. Não é assim que a gente, quando tá doente, a gente quer que façam com a gente, que a gente quer ser cuidado? Então é assim com o bebê também. E aí tem as outras inapetências, Matheus, que é a inapetência comportamental, que às vezes o bebê já sacou que se ele não comer, ele tem sua atenção. E isso acontece muito, né? Às vezes a mãe fica lá, meu filho, pelo amor de Deus, come, meu filho, come, por favor. Ela chora, ela ajoelha, ela pede pelo amor de Deus. E o menino tá lá, olhando para cima. E cospe a comida e joga o prato nela. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho de sabedoria. Se ele tá fazendo isso tudo, tá cuspindo, tá jogando a comida de você, talvez ele não esteja com fome. Talvez o intervalo entre uma refeição e outra, ou ele mamou tanta mamadeira à noite que ele não tem fome durante o dia, né? Se você comer a noite inteira, você não vai comer de dia. A gente come de dia e dorme de noite e não come à noite para dormir. Então, é fisiológico, é importante a gente entender isso aí. Então, é muito, muito claro, assim, é racional, mas às vezes quem está vivendo um problema não consegue sair da situação, né? Não consegue ver que é isso que está acontecendo. Então, se o intervalo da refeição não tiver suficiente, o que é intervalo suficiente? Às vezes o bebê precisa de um intervalo de 2h30 a 3 horas para poder se alimentar, ou às vezes ele precisa de um intervalo maior, de 3h30, 4 horas para poder comer. E esse intervalo muda à medida que o bebê cresce. Então a mãe precisa ter o feeling de saber qual o momento certo para alimentar o bebê. Show de bola. Eu tenho uma última pergunta, só que não vai dar para você responder aqui, porque já estamos a 55 minutos, que passa voando. Mas a Viviane, ela está falando o seguinte: meu filho não aceita a colher perto dele, só aceita o que consegue pegar na mão, mas só coisas secas. Você pode, no seu story, responder ela? Meu filho não aceita colher perto dele, só aceita o que consegue pegar na mão, só coisas secas. Pessoal, seguinte, Bruna, o nosso tempo está esgotando.
Eu quero te agradecer pra caramba mais uma vez. Agradece ao Ítalo, que eu acho que ele tá aí perto. Meu muito obrigado, meu mano. Cara, fantástico. Gostei muito de te conhecer. Foi só 3 dias juntos aí, mas foi de tamanha importância. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, tá? Fala só um pouquinho do teu programa, há 56 minutos agora. Tá bom. Gente, então olha só, a mamãe que está ali em fase de introdução alimentar, que está com um bebê novinho, ou que já está no processo de introdução alimentar, é interessante que você se prepare para o processo, tá? Então, se preparar para o processo, o que é isso? É você entender quais alimentos a gente pode oferecer, quais a gente não deve oferecer, qual o comportamento que o cuidador deve ter, e como que você vai inserir o bebê na alimentação da família quando ele tiver 1 ano de idade, com a consistência, com os mesmos alimentos. Isso é muito importante. Como que você vai ensinar o seu bebê a comer alimentos saudáveis e gostar desse tipo de comida, né? Então, pensando nisso, eu desenvolvi um programa chamado Baby Nutri, que é um programa de introdução alimentar, é um programa online, é um programa feito para mamães que querem se preparar e que precisam de uma atenção exclusiva para ensinar o bebê a comer. É um programa, gente, que ele não fica aberto 100%, é um programa feito com inscrições. A gente abre o programa de forma gradativa, assim, à medida que os alunos que estão entrando em introdução, que estão em fase de introdução alimentar, vão acabando esse processo de introdução alimentar, vão liberando mais vagas. E aí eu vou abrindo novas turmas. Porque, Nutri, mas o programa é online, por que você faz essa história de vagas limitadas? Gente, porque, né, para essas alunas que fazem parte do programa Baby Nutri, essas alunas têm uma mentoria. Tem uma mentoria comigo e tem uma mentoria com grupos de WhatsApp, que ela tem contato com outras mães que podem trocar experiências e que estão vivenciando o mesmo processo que elas. Então, para dar um suporte para as alunas, eu preciso limitar a quantidade de alunas para eu conseguir fazer essa mentoria com vocês. Por isso que o programa, apesar de ser online, ele tem as vagas limitadas. No momento, a gente está com as vagas encerradas, a turma está lotada, hoje tem em torno de 604 alunas, no momento, todas simultaneamente fazendo uma introdução alimentar, né? Então, esse é o suporte que a gente está oferecendo, eu não sozinha, mas eu e a minha equipe, para oferecer esse suporte para essas alunas, né? Então, eu estou aqui, Matheus, estou recebido muitos directs e perguntando para mim quando que vai ter outra turma, quando que vai abrir a nova turma. No site da Baby Nutri, pessoal, tem um campo lá, programa, que você pode, se você tem interesse em participar da próxima turma, você pode deixar o seu nome ali para você fazer uma pré-inscrição, bota o nome na lista de espera, que quando a gente abrir uma nova turma, você vai ser notificado em primeira mão. E aí a sua vaga pode ser garantida a partir desse momento. Que aí eu vou abrir novas vagas caso essa turma não tenha sido preenchida só com os alunos que estão ali na lista de espera. Tá, Matheus? E eu estou preparando, gente, estou reestruturando aqui com a minha equipe uma nova organização aqui da gente na Baby Nutri para eu conseguir abrir uma nova turma em dezembro, tá? Porque já tem muitas mães pedindo para mim, falando, Nutri, pelo amor de Deus, eu estou em fase de introdução alimentar, que dia que abre essa turma? Então, para você que está aí nesse momento, já vai lá, faz sua inscrição, que para dezembro a gente está reestruturando uma nova turma. Tá certo? Valeu, Bruninha. Obrigado de coração. Falta 40 segundos para encerrar. Pessoal, muito obrigado. Bate o print, marca eu e a Bruna e eu vou enviar para você. Na verdade, é na próxima sexta, amanhã é feriado. Na próxima sexta eu vou enviar para todos vocês. Então, 59 e 30 segundos, meu muito obrigado a todos.